Oi, oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E esse é mais um vídeo da série A Mesa Com. E dessa vez eu estou à mesa com meu amigo Will. E eu já quero te pedir, se você já gostou de saber que esse vídeo é A Mesa Com, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho de notificações para todos os vídeos novos que sair você receber em primeira mão. E comenta alguma coisa para esse vídeo ir mais longe, né? E eu vou deixar aqui embaixo as nossas redes sociais, nosso Instagram, para vocês seguirem a gente lá. A gente tá sempre postando em primeira mão o que a gente tá fazendo, o que a gente não tá fazendo. Então acompanha a gente lá. E eu já quero avisar vocês que eu tô com uma fungação, porque hoje tá muito frio. O Will tá aqui fazendo a garota verão. Mas hoje tá muito frio, tô aqui de touca, de duas blusas. Então não reparem se eu ficar aí fungando o nariz, é por causa disso, tá bom? Eu quero te pedir para você se apresentar para os nossos telespectadores. Quem é o Will? Diga para nós. Gente, não, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz desde a primeira vez que a gente falou sobre isso. E muito ansioso também, porque assim, eu sou fã de Lucas Borba. Eu acompanho todos os vídeos aqui. Então, quando você falou, eu quero gravar com você, eu falei, gente, como que eu me imagino à mesa? Estamos à mesa. Mas assim, eu sou o Will, né? O William, na verdade. Eu sou negro, vegetariano, trabalho com consultoria de RH, sou membro e obreiro da Casa de Oração, cidade de Refúgio de Campinas, que a gente ama, que é super conhecida por aqui, né? Sim, no canal. somos irmãos de lá, gente. Exatamente. Sou apaixonado por organização, produtividade, adoro conversar. E é isso. É isso aí. Gente, não sei se vocês repararam, o Will tem personalidade forte, no sentido assim, ele é decidido nas coisas que ele gosta. Porque pra ser vegetariano, gente, olha, eu já tentei. E que tristeza, é muito difícil, amigo. Não, eu digo tristeza não que é ruim, mas é muito difícil. Pra quem gosta muito de carne ou de coisas, né, derivadas, é muito difícil se manter ali, né? Porque... Sim, e eu nunca me imaginei vegetariano, na verdade. Sério? Não entrando assim muito a fundo nesse assunto, mas já falando sobre, eu nunca me imaginei vegetariano, porque desde pequenininho eu sempre amei, assim, um churrasco, adorava, tipo, linguiça, panceta, picanha, enfim. Ai, que diversidade. Mas quando eu tive, assim, contato com o porquê desse movimento e tudo mais, aí fez sentido. Então acho que quando as coisas meio que viram a chavinha, assim, fica mais fácil esse processo. É, eu, já que a gente já tá nesse assunto, eu cresci, a minha família, meu pai é gaúcho, né? Então é o povo da carne. Só que assim, eu sempre vi esses documentários que falam, né, sobre a matança, sobre os maus tratos, enfim. E todas as vezes que eu assisti esse tipo de conteúdo, eu ficava muito enojado. Então eu ficava um período sem comer carne. Mas aí, por conta da minha cultura em casa, enfim, eu sempre acabava voltando. Então eu imagino que se eu tivesse talvez insistido um pouco mais, quem sabe, né? A gente estaria aí nesse patamar. Mas agora eu quero entrar numa pergunta profunda. Aqueles. Adoro conversas profundas, gente, adoro. Eu quero saber quem é o Will, mas não essa apresentação formal que a gente sempre faz. Porque você vai na escola, você vai fazer um curso, você sempre tem que fazer essa apresentação comum. Mas quem é o Will? O Will é uma pessoa que gosta de quê? Gosta, sei lá, qual a sua personalidade? Você é um tipo de pessoa explosiva ou não? Queremos saber um pouco mais sobre quem é o Will lá no profundo. Nossa, eu acho que essa é uma pergunta que... Engloba muita coisa, Engloba né? muita coisa. E assim, eu tô numa fase da minha vida que o Will, atualmente, né, porque a gente vai se transformando aí no caminho, é a consolidação de muitas situações, acontecimentos, decisões que me trouxeram até aqui. Eu até, inclusive, tô esse ano fazendo 25 anos de idade. E é muito doido, assim, porque ao mesmo tempo que eu estou fazendo 25 anos, eu estou fazendo 10 anos de evangelho. Tá fazendo 5 anos que eu sou vegetariano, tem 5 anos que eu me curei de uma dependência emocional, 5 anos que eu faço exercício físico, então assim... Muita coisa. É uma fase, assim, que pra mim tá sendo uma consolidação de todas essas decisões dos últimos anos. Então... Claro que tudo isso tem muito a ver com a minha personalidade. Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente, assim, dinâmica, prática. Então, eu sempre estou envolvido com muitas coisas na minha vida.
E hoje, se eu fosse assim definir quem é o Will, eu definiria que eu sou uma pessoa, além de decidida, né? Como você falou. Sim. Adorei esse rótulo. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de palavras, então acho que uma palavra assim que me definiria seria uma pessoa transformadora. Eu acho que eu, assim, com essas coisas que eu comentei nos últimos anos, as decisões e tudo mais, eu consegui assim transformar a minha personalidade, deixando... Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. E aí, hoje em dia, eu já olho e falo, tá, eu sou comunicativo, mas em vez de eu gastar minha voz tagarelando por aí qualquer coisa, como que eu posso usar a minha voz para poder comunicar de fato uma verdade, uma mensagem que faça sentido? Sou uma pessoa muito dinâmica, então como que eu posso aproveitar melhor o meu tempo fazendo as coisas que me faz bem? Então, eu acho que uma pessoa transformadora aí. Sim, e eu diria também que bastante racional, né? Porque é difícil. Lógico, gente, não tô dizendo que ele não é emocional também. Mas é porque você pensar em tudo isso e saber como administrar essa questão interna de quem eu sou, o que eu preciso fazer, como eu vou fazer. É uma característica de quem consegue racionalizar tudo isso, né? Porque quem só vive pela emoção não consegue parar e pensar. Não, eu tenho que organizar minha vida e tal, né? Sim, e isso é fruto de muitos processos mesmo internos, assim, com Deus, principalmente, que me traz essa percepção de quem eu sou, onde eu tô posicionado, o que eu preciso fazer, pra que eu nasci, essas coisas todo mundo se pergunta. E também de fazer terapia, autoconhecimento, enfim, isso ajuda bastante. Façam terapia, galera. E você diria que você já encontrou sua identidade? Sim. Teve uma experiência na minha vida que eu sempre gosto de contar. Não sei, inclusive, eu já contei essa história algumas outras vezes por aí. Eu vivo falando essa história, assim, eu amo porque realmente é o meu testemunho mesmo de vida. Em 2017, eu passei por um momento de muita transformação na minha vida, porque em 2015, no finalzinho para 2016, eu passei por uma dependência emocional muito profunda. E assim, não sei se era por conta do momento, né? Porque também eu era ali um adolescente de 18 anos, tinha acabado de terminar um contrato de trabalho, estava desempregado, estava super vulnerável, assim, à vida. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Muitas coisas acontecendo e eu acabei me envolvendo, assim, emocionalmente, além do ponto. Com um amigo mesmo, não foi nem namoro, nada disso. E aí, com esse processo de dependência emocional, eu tinha a sensação de que eu tinha perdido o chão, perdido a minha vida, perdido a minha identidade. Já não tinha muita noção por ser uma adolescente, então assim, imagina, meu mundo girava mesmo, literalmente, em torno de uma outra pessoa. E aí, eu lembro que quando eu descobri que eu tinha dependência emocional, eu fiquei extremamente abalado, porque... E aí é mais uma coisa pra você pensar, tipo, eu tenho dependência emocional. Exato. Nossa, eu lembro que assim... Uma bomba, né, Giga? Eu via, tipo, vídeos, como curar... Teve dias, assim, que eu pesquisava no YouTube, assim, como voltar a ser feliz. Tipo, eram coisas muito sérias. Só quem assim, Deus já sabe, gente. Muito difícil. E aí eu fiz um propósito com Deus. Naquela época também eu tava num trabalho que eu não gostava e tal. Eu falei assim, Senhor, eu vou passar 3 meses dentro do meu quarto, vou pedir demissão desse trabalho que eu não gosto, vou sair mesmo da sociedade, vamos dizer assim, né? Ficar escondido. E eu vou passar 3 meses dentro do meu quarto, orando pra descobrir quem eu sou, pra que eu nasci, o que eu preciso fazer agora. Me direciona, porque eu não tenho mais pra onde ir. Tipo, lá fora nada mais fazia sentido da vida que eu levava. E aí foi um processo bem dolorido, bem profundo. Por isso que eu sempre gosto de contar, porque de fato é o meu testemunho. E aí, nesse processo de 3 meses, assim, no meu quarto, Deus foi me revelando quem eu era, o que eu precisava fazer, com o que eu deveria trabalhar, o que Ele tinha, de fato, pra minha vida e o que eu precisava fazer a partir daquele processo ali de 3 meses, sabe? E foram muitas verdades que eu conheci naquele momento, assim, de Deus. Coisas que antes eu não tinha conhecimento, como, por exemplo, de que nós somos amados, independente de quem nós somos. Sim. Eu não tinha esse conhecimento naquela época. De que eu tinha o poder de transformar, por exemplo, a minha rotina, que eu podia ser responsável pela minha própria vida. Então, nessa fase em específico, começou ali um processo assim de transformação, assim, minha vida foi transformada. Foi a partir disso que eu comecei a me exercitar, comecei a ler livros, já fazia terapia há um tempinho, foi na terapia que eu descobri, mas se intensificou.
E de fato comecei a caminhar pro que Deus tinha ali pra mim, pro meu propósito de vida. Entendi. E uma dica que você daria para as pessoas hoje que ainda não descobriram a sua identidade? Porque não é todo mundo que consegue, né? Tipo, tirar um tempo para se ficar recluso e etc. Então, Sim. o que uma pessoa hoje precisa identificar ou fazer para conseguir identificar essa identidade dela? Uhum. Eu acho que primeiro conseguir identificar o que trava você disso, por exemplo. Porque no meu caso, eu tinha uma dependência emocional extremamente forte, eu tinha a sensação de não ter uma vida e aquilo estava muito evidente pra mim. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa tá num processo de, sei lá, de depressão e esse é o primeiro passo, você conseguir se curar daquilo que, como se fosse tipo uma sombra, assim, da sua identidade. E aí, quando você consegue acessar isso, você ir se percebendo no dia a dia. O que eu gosto de fazer? Quais são as coisas que de fato faz sentido pra mim? E às vezes são coisas muito simples, assim. Um exemplo, eu comentei aqui, né, que eu sou uma pessoa bem dinâmica e tudo mais. Eu nunca percebi que eu era uma pessoa assim. E aí, uma vez, conversando, uma pessoa falou pra mim, nossa, você é uma pessoa que não para, né? Você faz muitas coisas. Aí eu, nossa, eu faço, tipo, nunca reparei, pra mim era tão natural. E aí a gente vai se conhecendo. E precisa também ser um processo, esse de descobrir a sua identidade, esse propósito de vida, algo muito leve. Não pode ser algo assim, eu preciso muito urgente, meu Deus do céu. Tem que ser um dia de cada vez. Às vezes sua identidade hoje é, sei lá, usar um anel. Amanhã sua identidade pode se transformar em não ser um anel. Você descobre que na verdade você não gostava de anel, que você usou um anel porque você queria agradar fulano, ciclano. Então, ir se percebendo mesmo na vida, ir se conhecendo e não tem linha de chegada, né? Como você mesmo disse, né? É um processo e esse processo é contínuo pro resto da vida. A gente vai se descobrindo, até porque a nossa essência, né? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E o nosso espírito, ele clama para voltar de onde ele veio, que é de Deus, né? Então, por mais que a gente busque muitas coisas na vida, nós sempre vamos sentir falta de mais. E esse mais, hoje eu entendo que é mais da presença de Deus, estar mais perto dele, porque a nossa essência, o nosso espírito, ele quer estar em contato com aquele que o fez, que é Deus. E aí, eu penso que é muito legal a gente entender que a gente não precisa e não pode se culpar pelas coisas que a gente vive. Porque, por exemplo, você estava dizendo sobre a dependência emocional, sobre pessoas que entram em depressão. E aí, eu pensando sobre tudo esse papo, me veio uma frase na cabeça. Eu não sei quem que escreveu, quem disse, enfim, mas só veio a frase na cabeça que para florescer, primeiro a terra precisa ser ferida. Nossa, Porque sim. a terra tá lá bonitinha, gente. Mas pra florescer, plantar alguma coisa, você precisa primeiro abrir o buraco, jogar a semente lá dentro. Então a terra foi ferida. Pra aí vir um fruto, vir a flor, vir aquilo que vai florescer em nós. Então muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes nós seremos feridos para que aquela ferida seja a semente de algo bom que vai nascer lá na frente. Então eu acho bom as pessoas terem essa noção que não é culpa sua, gente. É lógico, tem muitas coisas que são culpa nossa, nas nossas atitudes, né? Mas não necessariamente você buscou estar depressivo, ou você buscou ter uma dependência emocional, ou você buscou ter alguma falha no seu emocional. Gente, essas coisas acontecem, nós estamos na Terra sujeitos a tudo que a gente vive, né? E é muito legal você falar disso, porque eu acho que nessa questão toda de identidade e tal, muitas vezes, as nossas feridas da alma com relação à nossa identidade, ela tá ligada aos nossos traumas. Sim. Então, assim, o Lucas, lá na infância, falava pra mim, quando a gente era do ensino fundamental, que eu era feio e aí eu me acho feio, sabe? Ou então, meus pais falavam tal coisa, que eu não quero dar certo na vida, então eu sou uma pessoa que não dá certo na vida. E assim, Jesus, pra mim, ele é o maior exemplo, assim, de como caminhar como ser humano na face da Terra. E Jesus era uma pessoa que a identidade dele não era abalada por nenhuma situação. Sim. E é legal a gente fazer essa desvinculação, porque assim, quem a gente é quem a gente é. Há situações, então, alguém falando que não gosta de você, um trauma que você viveu, uma doença que você tá passando, depressão, enfim, são situações da vida, mas quem a gente é algo muito mais
cristalizado, é algo muito mais que a gente precisa, inclusive, preservar. Essa base tem que ser muito mais forte. Muito mais forte, assim. Até parafraseando, assim, né, Priscila Alcântara. Que até... Somos fãs, Isso, inclusive, Priscila. amamos você, Priscila, se você um dia ver esse vídeo. Priscila, assista esse vídeo, por favor. Aquela música, né, dela, Liberdade, que diz: não deixe nada te dizer quem você é o que vê em mim. Então, eu acho que quando a gente se volta mesmo pra Deus, de tipo... tem até uma outra música que eu conheci, inclusive, através, acho que do Thiago, se eu não me engano, viu? Lembrando aqui. Que é de uma banda, se eu não me engano, se chama Sangue e Cruz. E a música se chama Profundo. E aí a música fala assim, Jesus chegou primeiro em casa e marcou o meu lugar bem diante do trono. Eu estou voltando pra casa. E acho que toda vez que a gente precisa, assim, se encontrar com quem a gente é, se encontrar, nossa, pra que eu nasci e tudo mais, o que Deus tem pra minha vida, a gente precisa fazer esse caminho de voltar pra casa. Porque o natural é a gente já ser amado, já ser brilhante, já ser luz. Uhum. A gente não precisa se lembrar disso. Exato, porque fomos feitos por ele, né? A imagem e semelhança dele, não tem como fugir disso. Uhum. Dentro da nossa identidade, cada um temos um propósito. Certo? Se você já descobriu qual que é o seu propósito, como que você fez, enfim. Uhum. Sim, foi bem nesse processo que eu comentei da dependência emocional, né? Nesse período de 3 meses. E demorou muitos anos, na verdade, para eu poder aceitar este propósito. Eu diria que é algo até bem recente, assim, que eu tenho mais consolidado isso. Porque, assim... Quando tudo aquilo estava acontecendo comigo, eu ficava, Senhor, o que eu preciso fazer, para onde eu tenho que ir? Deus me dava alguns direcionamentos, me dava algumas palavras, que, claro, no momento não fazia nenhum sentido, né? Assim como foi com muitas pessoas da Bíblia, né? No momento eu ficava, Senhor, mas como assim? E Deus me falava, eu vou te levar para um novo povo, onde você vai servir essas pessoas. Eu vou te levar a lugares muito altos que você vai poder influenciar outras pessoas. E aí, eu que estava desempregado, tinha trabalhado, acho que fazia quase mais de 1 ano, então super difícil de conseguir um emprego. Super jovem, estava numa igreja extremamente estruturada, assim, já tinha 5 anos lá, então não tinha nenhuma perspectiva de, vou pra fora, vou pra onde, né, gente? Vou lugar nenhum. E aí, eu lembro que depois desse período, desses 3 meses, desse propósito, quando terminou, eu tava bem animado, assim, pra tudo que tava pra vir. Tipo, nossa, beleza, tô curado, Deus me falou que eu vou ir pra outro lugar, que eu vou ajudar outras pessoas, então tô bem animado pra isso. Só que passou, tipo, 1 mês e nada acontecia. É porque a gente acha que vai receber e já... Não, a semana que vem, amanhã eu vou acordar e vai começar a acontecer. Tipo, meu Deus, e aí, cadê? E aí eu lembro que eu falava, Senhor, como assim? Tipo, já tem 1 mês e nada aconteceu. E aí eu lembro que o propósito era de março até junho, se não me engano, né? Março, abril, maio, junho. Junho. E aí, tipo, no finalzinho de julho já eu já tava naquela agonia do tipo, nossa, nada tá acontecendo na minha vida. E aí, como é que fica? Como é que acontece as coisas? E aí eu lembro que na última semana, assim, de julho, eu recebi uma ligação da minha ex-chefe falando pra mim, oi, eu recebi o seu currículo e tal, você quer vir trabalhar com RH? Aí eu... Quero! Aí eu cheguei no outro dia no meu curso e eu falei assim, gente, o que faz um RH? Eu não conhecia, tipo, literalmente não conhecia. Aí ela falou assim, amigo, o RH ele vai fazer pagamento das pessoas, é isso. Falei, nossa, tá. E eu sempre fui muito apaixonado por psicologia. E aí... Nem deu pra perceber, né, gente? Aquela, né? Nem deu pra perceber. E aí eu lembro que assim que o curso acabou, porque foi no mesmo semestre, inclusive, uma amiga minha falou, vamos se inscrever agora no técnico em RH? Aí eu falei, bom, eu vou começar a trabalhar com RH. E então acho que eu vou para poder aprender lá, calcular o pagamento do pessoal. E eu vou. E eu lembro que eu só quis mesmo, assim, porque eu vi que tinha uma matéria de psicologia do técnico, né? De RH na época. E aí, eu lembro que eu comecei a trabalhar, na verdade não era para calcular o pagamento de ninguém, que isso é departamento pessoal, são um pouquinho diferente, assim. E eu lembro que eu comecei a trabalhar e a primeira coisa que ela me falou foi, você está sendo contratado para ajudar a contratar
muitas pessoas que vai entrar nessa empresa, porque a empresa está passando por um processo de mudança. Então você vai ajudar a implementar essa nova cultura. E a cultura, ela é extremamente humanizada. Então você precisa ser uma pessoa sorridente, você precisa servir as pessoas com alegria. E é isso que a gente vai fazer. E eu fiquei tipo, tá acontecendo? Sabe? Tipo, eu falei, a ficha começou a cair, sabe? Eu falei, ai, eu acho que é isso. E aí eu lembro que assim, da noite pro dia, né? Eu era uma pessoa dentro do meu quarto e do nada eu tava diante de 120 pessoas, cuidando daquelas pessoas, e tudo que eu falava tinha uma certa relevância, um certo poder sobre elas, e eu precisava usar aquilo com muito cuidado, sabe assim? E aí foi no mesmo ano que eu virei vegetariano, que eu comecei a me exercitar, enfim, foi fazendo essas pequenas mudanças pra estar alinhado com isso. Mas uma coisa assim que Deus falava pra mim naquela época era: o seu propósito de vida é ser a sua melhor versão, para que assim você consiga curar outras pessoas e libertar outras pessoas. Até um capítulo assim da Bíblia que é o meu favorito, que é Isaías 61. Eu sempre falo dele, sempre tenho a oportunidade, eu falo dele, que foi o capítulo que Jesus leu quando ele foi pregar pela primeira vez ali na sinagoga. E aí, Isaías 61, ele fala, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para apregoar boas novas aos aflitos, a proclamar o ano aceitável do Senhor. E já no versículo 7 e 8 vai falar: em lugar da sua vergonha, vocês terão dupla honra, e no lugar da afronta, o Senhor trabalhará na sua parte. Na sua terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. E aí eu me agarrei nessa palavra, do tipo, falei, meu Deus, eu preciso de uma dupla honra, eu preciso... É pra mim, isso aqui é pra mim. Eu preciso que você trabalhe na minha vida no lugar da afronta, de eu ir lá afrontar, porque quando a gente, ainda mais na dependência emocional, dá vontade de você se vingar, enfim. Sabe? Você, não, sim. Vou dar a volta por cima. Mas nem foi preciso. E aí fui com base nisso, nessa palavra de entender, o Espírito de Deus está sobre mim. Então, aonde eu for, eu vou poder ser luz na vida das pessoas, aonde eu for, eu vou poder transformar aqueles ambientes. E estamos aí. Hoje, graças a Deus, por conta, inclusive, dessa decisão, foi que eu mudei de igreja, né? Que eu entrei na CR, que eu já tô aí, já vai fazer 4 anos, amigo. Sim. Eu lembro até hoje, gente, da gente sentado na cantina da igreja, que era no outro templo ainda, na parte de cima. E a gente conversando e eu falando, por que você não vem pra cá? E ele, ai, não sei que tem outra igreja, os outros amigos, e eu tô tentando descobrir ainda o que Deus quer, que não sei o que. E aí depois eu lembro que mais pra frente você ficou de vez, né? E eu fiquei super feliz. É lógico, né, gente? A gente não tá pescando em aquário, mas se a pessoa tá ainda querendo entender o propósito e Deus mostra que o propósito é com a gente, eu fico muito feliz. Sim, com certeza. E a CR, inclusive, é, né, um lugar, não estamos no passado, estamos na CR. Glória. É um lugar, assim, que me proporcionou muito essa questão de propósito de vida, bem vinculado a essa coisa tradicional mesmo dos dons e dos talentos. Então, por exemplo, ter começado a dançar, pra mim, foi sensacional, ainda mais no momento, assim, que foi bem um pouco depois que eu entrei na igreja, né? Então eu tava muito sensível, muito querendo demonstrar mesmo na vida das pessoas uma coisa muito bonita do meu relacionamento com Deus, que tem essa parte que eu tenho muito carinho dentro de mim. E hoje, poder, por exemplo, ministrar no Ministério de Ensino, para mim é fundamental, assim, poder levar a mensagem de Deus para as pessoas, ensinando. Cuidar dos jovens também ali no Move Up, para mim é bem fundamental, porque quando eu entendi que era isso, de tipo assim, ok, fui chamado para cura e para libertação, principalmente nessa área aí de identidade e tudo mais, eu falei, Senhor, pode contar comigo. Então as coisas foram acontecendo, eu fui topando e estamos aí. Mas tem uma coisa muito louca nisso tudo, porque assim, igual a gente até falou aqui, né? Não tem como a gente curar sem ser curado. E essa é a parte mais dolorida de todo esse processo, porque é muito bonito, inclusive, falar, ai, sim, eu sei qual que é o meu chamado, ai, eu sei qual que é o meu propósito, mas o preço que se tem por trás disso, assim, os bastidores, ele é bem, bastante renúncia, né? Porque Deus precisa me curar de muitas coisas para que eu consiga falar sobre elas, ministrar sobre elas, e nem sempre isso é gostoso, né? A gente não quer ser vestido na nossa história. É complicado, porque, igual como eu acabei de dizer, muitas vezes a terra precisa ser ferida para que depois
o resultado daquilo gere vida em outras pessoas, né? É. Então, muitas vezes você nem precisa, nem necessariamente seria algo que você precisaria passar pra si. Mas como Deus sabe que você vai precisar usar lá na frente, você acaba sofrendo com aquilo hoje. Sim. É muito doido pensar nisso, né? Porque às vezes as experiências da nossa vida não são pra gente. É. As experiências da nossa vida são pro outro. É muito doido pensar nisso. Você disse uma coisa que eu achei interessante. Que em algum momento você pensou, eu quero dar a volta por cima, que não sei o que. E veio aquele sentimento. E aí eu queria te perguntar como que você lidou com essas emoções e como que a gente faz, né? Pra lidar com essas emoções, não só essas, mas o ser humano é feito disso, de emoções todos os dias. Todo dia a gente passa raiva, medo, fica triste, fica feliz, enfim. Sim. Então, como lidar com tudo isso, esses turbilhões? E você, 25 anos, gente, eu não sei vocês, mas eu tenho 26 e eu fico pensando, eu ainda tenho resolvido coisas em mim, psicologicamente, emocionalmente, e te ver com 25, que é um ano a menos que eu, já tão resolvido em tantas coisas, me faz querer aprender, entendeu? Por isso que eu te pergunto. Leva tempo, porque assim, Imagina. a gente não nasce aprendendo essas coisas. Até é papo assim, se você for ouvir os psicólogos da vida, até os coaches, assim, eles vão dizer muito que as crianças de hoje em dia, por exemplo, elas vão crescer com uma outra educação emocional do que a gente cresceu. Eu, por exemplo, não cresci com a minha mãe falando assim, meu filho, chora mesmo. Meu filho, você tá triste? A minha mãe não, minha mãe falava, engole o choro, entendeu? Eu lembro que a palavra mais positiva que eu lembro, assim, da minha infância era, meus tios falavam que eu era muito inteligente. Até hoje eu acho que eu sou inteligente, né? Eu também acho, gente, eu também acho. Não, que eu sei, gente, 2 mais 2 eu já não sei quanto é. Mas existem outros parâmetros da inteligência, né? Porque se for falar de número também, esquece. Gente, eu tô acabando com a água aqui. Mas tá aí sobre. Mas assim, então é um processo e a gente precisa mesmo buscar a informação. Então eu acho que hoje isso tá bem disponível pra gente. Nesse processo da dependência emocional, por exemplo, era uma fase que eu não sabia lidar mesmo com as minhas emoções e pior, não conseguia aceitar. Porque no fim das contas, as situações da nossa vida, tudo é muito baseado com a gente vê da forma que a gente sente. Então, se eu me sinto muito feliz com algo, muito empenhado, muito animado, aquilo naturalmente fica leve, fica bacana. Se aquilo eu sinto que é pesado e tudo mais, fica delicado da gente conseguir fazer. E aí, então lidando ali com as minhas emoções, naquele loop infinito que eu estava de tristeza. Nossa, eu lembro assim que eu sentava no meu quarto, eu gritava, tipo, chorando, tipo, meu Deus do céu, me ajuda, me tira desse lugar. E ver como eu tô hoje, né, assim, com o conhecimento que eu tenho, eu acho que, basicamente, as nossas emoções, elas precisam, em primeiro lugar, a gente conseguir identificar e nomear, porque quando você identifica e você nomeia, você consegue pensar, beleza, então o que eu faço com isso? Por exemplo, a raiva. A raiva é um sentimento que é muito difícil da gente lidar. Algumas pessoas, quando sentem raiva, elas, sei lá, batem na parede, quebram as coisas, não tem controle real sobre ela. Então, acho que a raiva é um ótimo exemplo, inclusive. E todo mundo sente raiva. A gente sente raiva de várias coisas. E a gente sente muito. Eu sinto raiva todo dia, gente. E aí, a gente tem que ir se entendendo pra poder pensar assim, beleza, eu estou sentindo o que eu tô sentindo. Qual a melhor maneira de eu expressar isso que eu tô sentindo de uma maneira saudável? Então, eu, por exemplo, hoje em dia, quando eu sinto raiva, não que eu já tenha quebrado o copo, nada disso. Eu também não, tá, gente? Eu sinto raiva, mas não nesse nível. Sabe, mas tipo, sei lá, às vezes eu expressava raiva em palavras, xingando as pessoas, reclamando, ou expressava raiva guardando dentro de mim aquele negócio assim. E a raiva é um sentimento, né, gente, que é fogo, né? Ela vai crescendo. Vai crescendo. Então, hoje em dia eu penso assim, beleza, eu tô sentindo essa raiva. Preciso aceitar que eu tô sentindo ela. Então, ok, estou sentindo ela. Qual a melhor maneira mais saudável de eu expressar ela? Pra mim, hoje em dia, às vezes é cantando uma música, sabe? Música assim, tipo, sei lá, tô com raiva. Rock and roll. Coloca um rock and roll, uma música agitada. Ou, por exemplo, eu que gosto de me exercitar, vou lá na academia, coloco aquele... Desconta no exercício. Desconta aquela raiva.
E aí, quando você aceita e você acolhe, você vê que ela passa. E quando ela passa, você consegue lidar. Porque, por exemplo, tô com raiva do Lucas, meu amigo aqui, que fez alguma situação pra mim. Antes de eu ir lá e, tipo, tirar uma satisfação, sabe? Falar palavras que eu sei que vão te machucar, deixa eu primeiro ficar com esse sentimento, deixa eu expressar de uma maneira saudável. E aí, quando eu for falar, eu posso até ir com raiva. Mas eu vou de uma maneira mais branda, mais controlada, sabe? E é a mesma coisa pra tristeza, a mesma coisa pra alegria. E todos os dias eu aprendo, assim, com relação a esse assunto. Mas eu também vejo que os sentimentos, eles acontecem ao mesmo tempo mais de um, sabe? Tem até um livro, inclusive, indicações. Hashtag fica a dica, gente. Um livro de um psicólogo que o canal do YouTube dele chama Sobre a Vida, o Fred Matos. E ele tem um livro chamado Maturidade Emocional. E aí ele fala que as nossas emoções são as reações de uma lembrança, um acontecimento, de uma lembrança ou de um acontecimento ou de uma história. Então, tô aqui, se do nada alguém chegar e, tipo, bater na porta, assaltando a gente vai sentir naturalmente a emoção do medo, a emoção da raiva. Ou se alguém chegar contando uma história de que alguém faleceu, a gente vai sentir a emoção da tristeza. Ou a nossa mente não contar alguma historinha, a gente vai sentir algo, dependendo de qual história é. Vai lembrar de algo da infância. E aí vem aquela emoção. Já os nossos sentimentos é algo muito mais baseado na história que a gente conta sobre aquilo. Então, por exemplo, eu tenho sentimento de amizade com o Lucas. Esse sentimento vem dos momentos que a gente viveu junto, dos momentos que a gente compartilhou com outras pessoas, dos momentos que a gente conversou. É uma história que eu mesmo conto. Se eu transformo essa história em, nossa, Lucas, sem vergonha, que fez tal situação pra mim, o sentimento de amizade já muda por raiva, por mágoa, rancor. Então, tem essa diferenciação. Então, hoje em dia, é muito mais fácil eu também não dar tanto valor a isso, sabe? De tipo assim, sei lá, tô aqui, aí eu vou lá e sinto uma tristeza. Aí eu falo, não é o fim do mundo. É só que eu contei uma história pra mim mesmo e eu estou me sentindo triste. Não é que eu sou uma pessoa depressiva, não é que eu vou cair no fundo do poço. É só que aquela situação me trouxe essa reação. Então deixa eu acolher isso, expressar isso e deixar aí. Porque daqui a pouco vai vir outra, né? Sim. E sabe uma coisa que eu li uma vez que eu acho muito legal? E aí cabe muito a gente saber o que fazer com essa informação. É que a emoção, independente de qual for, ela passa. O sentimento, ele pode ou não perdurar. E aí a gente decide se ele vai permanecer ou se ele vai passar também. Porque, por exemplo, um sentimento de amizade. A gente tem um sentimento, amigos. Mas se eu quiser romper com essa amizade, esse sentimento, ele vai deixar de existir, entendeu? Mas ele pode permanecer. Por exemplo, eu tenho um sentimento de raiva. Se eu alimentar aquilo ali, ele vai perdurar, senão ele pode acabar. Mas a emoção, por exemplo, um sentimento de medo ali, ele é repentino. Aí a hora que eu vi que não corro mais perigo, ele passa naturalmente. E tem outro exercício que eu antes, o que você falou, e eu reparei que eu comecei a fazer de um tempo pra cá, gente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de casa. Pra quem não sabe, moramos eu, Thiago, John e Lu, os quatro numa casa. Eu amo essa função, assim. Quase uma república, os friends, tudo aqui. Porque assim, vocês são amigos, né? Tipo, é muito legal, porque tem essa sensação de tipo, tô com os meus amigos, tô em casa relaxando com a minha família. Sim, é um misto de emoções e sentimentos. E aí, dentro disso, por exemplo, eu quando morava com a minha família, com os meus irmãos, eu passava muita raiva por conta de louça, por exemplo. Que só eu lavava, meus irmãos nunca colocavam a mão pra lavar a louça. E 5 pessoas numa casa, imagina um montante de louça. E aí, por exemplo, acontecem situaçõezinhas aqui com nós 4 que me lembram de momentos que eu passei antes e que me trazem sentimentos pro agora. Por exemplo, o John, todo dia de tarde, ele passa um cafezinho, um mini coadorzinho, gente, desse tamanho, que faz uma xícara só. E ele passa pra ele tomar, porque ele toma café todo dia. Eu gosto, mas eu tomo bem às vezes. E aí, antes, ele tirava o coadorzinho e deixava sujo na pia com a borra de café. E eu não sei, por cargas d'água, aquilo me causava um sentimento de raiva. Eu olhava aquilo ali e falava, por que deixou esse negócio aqui?
Você entendeu? Só que aí, um dia eu lavando louça, e aquilo lá, e eu comecei a pensar, mas por que que eu tô sentindo isso? É só uma borra de café, é só um coadorzinho de café. Sim. Por que que tá me trazendo tanta raiva? E aí eu comecei a pensar que é porque lá atrás me trouxe lembranças de, tipo, de ter que lavar coisa dos outros, dos meus irmãos. E aí, restos, né, no prato, resto de coisas. E aí aquilo me trazia esse sentimento. Sim. E aí, como que eu lidei com isso? Eu esperei aquilo passar em um momento propício. Eu falei, amigo, eu não gosto quando você faz isso. E ele parou de fazer. Por favor. E ele parou de fazer e eu parei de sentir aquele sentimento. Só que aí eu falei assim, nossa, se fosse em um tempo atrás, talvez na hora que tivesse acontecido, eu ia pegar e tacar na orelha dele. Falar assim, não deixa esse negócio aqui que eu não gosto. E aí eu falei, nossa, a idade com as experiências da vida, né? Porque não é só a idade que traz maturidade pra gente. É a idade junto com as experiências que a gente vai vivendo nesse tempo. Com as escolhas que a gente faz, as decisões. E eu falei assim, nossa, em algum momento eu consegui ter maturidade pra lidar com situações assim. Sim. E é muito interessante a gente conseguir absorver esse tipo de informação dos outros. Por exemplo, eu vejo as coisas que a gente sempre conversa, e aí eu fico tentando aplicar em mim, né? O que eu posso fazer pra agir dessa maneira, porque eu tenho certeza que, assim como eu, tem muita gente em casa que vive as situações, reage a essas situações e depois fica, nossa, mas eu não queria ter agido desse jeito, eu não queria ter feito dessa forma. Então é bom a gente aprender com as experiências das outras pessoas, né? Com certeza. Tem até uma frase assim que eu sempre falo pra mim mesmo e eu adoro, que fala assim: incomodou, doeu, leva pra casa que é seu. Que é o quê? Quando você vê aquela situação, você fala, nossa, mas por que eu tô incomodado com isso? Sim. Tipo, por que eu tô me sentindo assim com essa situação? Nossa, eu já passei por muito disso, dessa questão de casa, assim, porque eu sou extremamente limpo, organizado, assim, a gente adora, gente. Essa coisa de faxina. Não daria certo pra morar aqui em casa, gente, que 4 pessoas. Nossa, eu sou muito assim. E aí, eu lembro que eu brigava com a minha mãe, porque ela deixava louça na pia. Tipo... E ela é a mãe, gente. E ela é a Olha mãe. que isso. Exato. A minha mãe vai assistir esse vídeo. Mãe, você lembra que eu brigava com você por causa disso? E aí, eu ficava tipo assim, mãe, que ódio. Eu acabei de limpar a pia e você já tá colocando louça de novo. Aí Ou quando alguém chega com um pratinho, você tá lavando a louça. Sim. E aí, depois de um tempo, eu peguei e falei assim, gente, mas qual que é a função de uma pia? Pôr a louça suja pra ela ser lavada. Falei, não, é um fluxo que acontece. A pia é um lugar de fluxo, sabe assim? Ah. Tipo, aí eu... é verdade, né? Se Tipo, você comer, você vai sujar. você vai sujar, tipo, é igual um lixo. Qual que é a função de um lixo, de uma lixeira? Acumular lixos, aí você esvazia, acumula, tipo, não precisa ficar lutando pra pia não ficar cheia, William. Simplesmente relaxa, vai lá, lava e... É igual que, por exemplo, antigamente, eu acredito que era... Acredito não. Eu vivi um nível de dependência emocional, não foi tão grande, mas hoje eu identifico que era, sobre os meus amigos da minha adolescência, que a gente era vários, numa igreja que tinha muito mais jovens, né? Era uma igreja batista. E aí, tipo assim, eu ficava com, por exemplo, chegava alguém novo, e eu ficava com raiva da pessoa, tipo assim, não gostava da pessoa, não fui com a cara, não sei o quê. E aí hoje eu olhando de fora, se eu tivesse a maturidade antes que eu tenho hoje, eu falava assim, é ciúmes. Porque tá chegando alguém novo, vai se infiltrar no meio dos amigos, e aí... Eu, adolescente, lógico que eu não entendia esse sentimento e isso que eu tava vivendo, né? E ainda mais, quando as pessoas vinham falar, isso você tá com ciúmes, eu ficava com mais raiva ainda. Que você tá louco, eu com ciúmes. Então, é muito legal a gente ouvir tudo isso e começar a se perceber, se entender as emoções que vêm e passam, os sentimentos que estão perdurando, porque a gente tá alimentando ou não, e começar a mudar as nossas atitudes mediante a isso, né? Porque não adianta também, eu não gosto quando eu faço isso. E continuo agindo da mesma forma, né? Tem aquela famosa frase do Instagram que é super famosa. Se você quer resultados diferentes, faça diferente. Não adianta fazer igual. Nesse seu processo todo. Porque, gente, o Will já disse aqui, é uma pessoa que gosta de rotina, exercícios físicos, produtividade, organização, livros. Você acha que essa gama de coisas te ajudaram a se
se estabelecer, se colocar, se conscientizar. Eu acredito que o livro não tem nem o que falar, né, gente? Quanto mais conhecimento a gente adquire, melhor para as nossas vidas. Mas acho que o exercício físico também traz um bem mental, né? A organização em si. Eu era assim. Ai, gente, começa falando para mais. Mas eu era assim, eu ainda não sou a pessoa mais organizada do mundo, tô bem longe disso. Mas tem muitas coisas que eu percebi que, poxa, isso me faz bem se tiver organizadinho e direitinho. Por exemplo, antes eu não tinha, quando eu ia me arrumar, minhas coisas estavam, cada coisa num canto. Eu digo assim, guardadas, mas guardadas em lugares diferentes. E agora, por exemplo, tem uma cômoda no quarto, eu setorizei uma gaveta, que ali tá tudo. As coisas que eu arrumo o cabelo, as coisas que quando eu preciso passar um corretivo, alguma coisa tá ali. Quando eu preciso limpar a pele, tá tudo ali naquela gaveta. Eu falei, nossa, isso me ajudou muito. Sim. Em tempo, na verdade, até sanidade mental. Porque eu ficava, cadê? Porque aí você perde as coisas, você não sabe onde tá direito. Então, me ajudou e eu queria saber se essas coisas te ajudam, te ajudaram a se perceber mesmo como ser humano, enfim. Sim. Na verdade, assim, eu nunca fui uma pessoa... Em algumas características, sim, né? Por exemplo, essa questão de limpar a casa sempre foi algo que eu sempre gostei, assim. Ai, Jesus, manda pra cá. Conta da minha família mesmo, sei lá, tipo... Porque, por exemplo, era legal quando eu era criança limpar a casa, porque era a hora que a gente ouvia música no último volume. Ah, então, entendi. Essas coisas até hoje. Eu não consigo limpar a casa com som baixo. Na verdade, sem música, porque, por exemplo, o John não gosta de música alta. Aí, quando ele tá em casa e eu vou limpar a casa, eu tenho que fazer o quê? Pôr meu fone de ouvido e pôr no último no meu fone. Mas eu admiro o povo do fone de ouvido. Várias pessoas fazem isso. Eu não consigo. Pra mim, o som tem que estar alto. Não, eu gosto também de sentir as paredes tremendo. Mas, como a gente tá em uma sociedade aqui, né? Um lado tem que ceder, o outro lado tem que ceder, assim vai. É verdade. Mas assim, eu não nasci uma pessoa assim, mas... Esse processo da dependência emocional realmente foi o divisor de águas para tudo isso. Porque assim, eu lembro que a questão do exercício físico, por exemplo, eu não me exercitava, não fazia nada, nem entendia o pra quê fazer, o porquê fazer. E eu lembro que num desses vídeos de como voltar a ser feliz, eles falavam, né, para poder se exercitar, porque o exercício físico ele libera endorfina, que é o hormônio do prazer, da felicidade. E aí eu falava, por isso gente... tem muita gente viciada, né? Marombado viciado em exercício. Porque quer muito daquilo, é verdade. E aí eu falava assim, nossa, endorfina. Aí eu lembro que um dia eu até levei pra terapia, eu falei, gente, eu acho que eu preciso de endorfina, não sei, tô pensando em fazer exercício. E a psicóloga, pelo amor de Deus, você precisa fazer. Porque, tipo, eu não tava bem, né? Eu tava extremamente mal, então eu precisava de alguma coisa, tipo... é aquele negócio do coração, sabe que o povo eu precisava de alguma coisa pra dar uma bombeada, assim. E aí eu comecei a me exercitar. E eu lembro, inclusive, que eu ia me exercitar, eu fazia corrida, e eu voltava chorando pra casa. Literalmente chorando, porque eu tava mal com a dependência emocional. E aí, enfim, já fazem 5 anos. Hoje em dia, pra mim, tem o mesmo motivo que foi o motivo do início. Eu costumo dizer que eu fui acolhido por tudo isso. Igual eu fui acolhido por Deus, né, de dizer pra mim, você é amado, você é escolhido, eu tenho um propósito pra você, e o natural era não ter essas coisas, o natural meu sempre foi ser uma pessoa triste, vamos dizer assim, introspectiva, com uma autoestima baixa. O natural é esse, a gente ficar deitado, esse é o nosso natural, a gente não querer fazer nada. E aí vem essas coisas e parece que elas me colocam de pé e falam, vem, vamos lá, vou te mostrar um caminho. Então, o exercício físico chegou nessa fase e hoje em dia, pra mim, fazer exercício físico é cuidar da minha saúde mental, muito mais do meu corpo. É claro que a gente quer, né, ter um corpo definido, né, gente? Porque os padrões da sociedade aquelas. Precisamos nos encaixar, brincadeira. E então, muito por esse motivo, porque me faz bem. A organização é uma coisa meio doida, por quê? Quando eu comecei a trabalhar com RH, eu via que era muita informação. Vocês já tiveram essa sensação de se sentir sobrecarregado de informação? Muita coisa. Era muita coisa para poder lidar, eram muitos nomes. Assim, eu lembro que quando eu saí, eu não trabalho mais na mesma empresa que eu trabalhei por 5 anos, mas eu lembro que um pouquinho antes de sair, eu sabia o nome completo de todo mundo. E tipo, meio que... Não era obrigatório, mas era legal se você soubesse, era importante se você soubesse o nome e sobrenome da pessoa.
Então, assim, era muita informação pra lidar, muita informação pra administrar, uma vida muito corrida, muito cheia de compromissos. E aí eu comecei um dia nas minhas pesquisas lá, eu falei, gente, preciso de alguma coisa. E aí eu conheci um método chamado GTD, que ele é considerado, por mim e por muitas outras pessoas também, inclusive, um dos maiores métodos de produtividade do mundo. Ele é um método que ele tem 5 passos, não vou me aprofundar nele aqui, mas pesquisem caso vocês se interessem. E ele visa organizar a sua vida como um todo. E aí, quando eu li o livro, né, que tem um livro que conta esse método, eu falei, gente, é isso. É isso que eu tô precisando. Preciso de uma coisa, porque assim, o GTD, ele meio que... O objetivo dele é tirar as coisas da sua cabeça e colocar em algum outro lugar. Tipo, eu tô aqui agora. Eu preciso simplesmente estar aqui. Eu não tenho que estar preocupado se amanhã eu acordo 6, 7, 8 da manhã. Se amanhã eu tenho que fazer tal e tal compromisso. Tem que ter alguma coisa fora da minha cabeça que cuide disso pra mim e que no momento certo me lembre daquilo. Uma agenda, uma lista de tarefas, enfim. Então, eu falei, gente, é isso. E aí eu comecei a praticar pequenos hábitos. Então, sei lá, arrumar a roupa do dia seguinte, colocar ali na agenda o que eu vou fazer. E hoje em dia eu sou uma pessoa que me considero bastante organizada, assim, de tipo, ter as coisas na agenda, ter a rotina. Ah, queria aprender a fazer, porque até hoje eu tento ter ali uma rotina de agenda mesmo, de anotar as coisas na agenda. E não consigo, não é que eu não consigo, é que eu não consegui ainda. Mas um dia, e eu não conheci esse método, eu vou pesquisar também, galera. Estamos aí, né, pra aprender todo mundo. Aí, ó, só foi falar aqui, ó, minha agenda me lembrou de alguma coisa aqui, ó. Tá, gente, ela é compromissada, ela. Compromissada. E aí, gente, pra vocês que conheceram o Will agora, sigam ele na rede social, porque ele é o meu amigo blogueirinho. Sobre tudo isso que a gente comentou e conversou aqui agora, vira e mexe, eu tô vendo o Will lá nos stories falando, respondendo pergunta, conversando com o pessoal sobre, e é muito interessante. E aí eu queria te perguntar isso, como que você se define nas redes sociais? Tipo, eu sou um blogueirinho, eu sou um curioso, eu sou uma pessoa que tô ali pra ajudar com conselhos. Você se define de alguma maneira? Ou nunca pensou sobre? Nossa, eu nunca pensei sobre isso. Tô chocado com essa informação. Chegou agora. Eu nunca tinha essa informação na minha cabeça, agora ela chegou. Mas eu acho que... É porque assim, tudo aquilo que eu posto, e eu gosto muito de postar as coisas da minha rotina, né? Tipo, sei lá, tô na academia, tô lendo um livro e tal. Ou quando posto uma caixinha de perguntas, o povo interage. Eu acho que é só uma expressão do que já é aqui, já é lá na igreja, já é lá no meu trabalho. Mas eu entendo isso que você tá dizendo, que é essa coisa mais intencional. Né? Eu acho que depois que eu tive essa percepção de não tô no mundo à toa, preciso cumprir um propósito, preciso cumprir um chamado, eu comecei a viver uma vida mais consciente, sabe? De entender o que eu posto, mas não num lugar chato, assim, do tipo, eu vou postar da academia porque vocês precisam se exercitar. Eu vou postar que eu tô comendo pra você comer melhor. Tipo, não desse lugar raso, porque isso é raso. Mas de um lugar mesmo, assim, profundo, do tipo... deixa eu postar que eu tô aqui com o Yobi, porque isso vai fazer o trabalho dele ser divulgado, vai fazer com que outras pessoas conheçam o trabalho dele. Deixa eu aqui postar que eu tô com o Yobi pra poder mostrar pras pessoas que... Vale a pena você sair de casa numa quarta-feira, a quarta-feira mais fria do ano. Estamos aqui gravando. Sabe, tipo, sai de casa. E isso, de certa maneira, meio que estimula. Porque eu também sou muito estimulado pelas outras pessoas, sabe? Que eu acompanho, assim. Inclusive os seus próprios stories, assim. Às vezes, é de verdade, tipo, chega sábado. Esses sábados, nossa, uns 3 sábados atrás, eu acordei, assim, morrendo de preguiça, porque eu tinha dormido tarde no dia anterior. Aí eu abri lá os stories, tava o Lucas lá. Bom dia, gente! Um sábado abençoado. No carro, um sol assim na cara. Aí eu lembro que eu vi assim, eu falei, gente, vamos pra vida! Acorda, menina! Nossa, eu já levantei e falei, vamos, o dia já começou real, hoje é sábado. Sabe? Então, sem perceber, a gente tá assim, influenciando outras pessoas.
Mas é isso, assim. Então, tipo, e é legal também porque é um lugar, uma ferramenta que a gente pode usar pra se posicionar sobre algumas coisas. Por mais que a gente não seja uma pessoa, assim, famosa e tal, a gente acaba, assim, gente, influenciando o nosso próprio mundo, tá? Sim. Positivamente. E você tava domingo agora no culto de missões? A pastora Dai pregou sobre o que eu acredito muito, que é o que baseia, me norteia em relação às redes sociais. Foi um culto de missões, tá? Só pra situar vocês. Era um culto de missões e ela tava pregando sobre como sermos missionários nessa nossa atualidade e na nossa geração. E aí ela tava contando algumas experiências e etc. E aí uma das coisas que ela falou que me marcou bastante foi que a gente não precisa usar as palavras, né, pra pregar. Nossa, a nossa vida, ela tem que ser um testemunho ou algo que impacte a vida das outras pessoas. Os nossos valores têm que impactar o outro de uma maneira tal que ele queira não somente conhecer, mas se aprofundar naquilo ali. E aí, dentro disso, eu penso, né, igual ela mesma disse, quando a gente conhece verdadeiramente a Deus, conhece verdadeiramente Jesus, a gente fala como Ele, a gente age como Ele. Então, é o que eu procuro, e eu vejo que você também, nas suas redes sociais, procura fazer, que é através da nossa vida. Porque, por exemplo, quando eu estou indo para um lugar e faço um story no carro, eu não fui num lugar para fazer um story no carro. Eu estou vivendo a minha vida e aproveito aquele momento para compartilhar, para que aquele momento ali gere algo bom no outro. E aí, eu acho que isso que se perde muitas vezes hoje em dia na nossa atualidade, na nossa juventude, que as coisas são muitas vezes intencionais, mas de maneira errada. Por exemplo, eu vou beber água agora, mas eu vou fazer um story para beber. Sim. Você entendeu? Eu vou beber água para fazer um story, não porque eu estou bebendo água eu vou fazer um story. E eu acho que as pessoas invertem essa situação. Por isso que eu te perguntei de como você se posiciona, apesar de eu já saber, porque é o que a gente diz, né? As atitudes falam mais que as palavras. Então tem muita coisa que a gente não precisa dizer, a gente observa e aí a gente vai saber o que tá acontecendo ali naquele momento, naquela vida, naquela situação. Sim, e eu já tive uma relação muito de, tipo, ir e voltar nesses lugares saudáveis, assim, com as redes sociais, por gostar de postar. Acho que você até se identifica um pouco comigo nisso, que eu vou falar agora. Que é assim, então, por exemplo, tô aqui, vou postar o stories do bastidor. Aí, se fosse alguns anos atrás, alguém, ou alguma voz da nossa própria mente, Satanás, iria dizer assim, tá vendo? Tá postando, quer tá lá, quer se mostrar que tá Sim, lá. Tem a situação, gente. Sabe? E aí, tipo assim, isso no passado meio que já me paralisou um pouco. Porque eu ficava, eu não vou postar que eu tô na academia, porque aí vai só reforçar aquela ideia de que as pessoas têm, de que alguém faz isso só pra poder se mostrar. Aí eu ficava tipo, mas conflitos, então, né? Conflitos. Aí, conforme você vai entendendo exatamente isso que você falou, de que é a nossa vida, você vai tirando um peso das suas costas, porque aí você fala assim, eu só tô postando porque é o que eu vivo. Tipo, se isso em algum nível te faz parecer que é pra se mostrar, reflita você sobre o que é se mostrar nas redes sociais, porque não tem nada a ver, só tô compartilhando a minha vida é assim. E aí você vai e posta, você na academia, você aqui gravando, enfim. E eu acho também que entra muito a questão da comparação, né? Que a gente vê muito hoje em dia que faz mal mesmo pras pessoas, de tipo, viu o Lucas lá nos stories no sábado, mas a gente usar aquilo pra se inspirar. Eu uso pra me inspirar, entendeu? Assim, aprendi a usar pra me inspirar. Comecei a me exercitar, inclusive, por conta da Gabriela Pugliese, que é uma boa referência. Talvez, se você tiver aí uma maturidade. Depende dos aspectos porque que você observa. É um ideal, né, Gabriela Pugliese? É um ideal. Mas, sabe, de tipo assim, poxa, viu o Lucas lá nas redes sociais no sábado de manhã, então deixa eu usar isso ao meu favor e também me movimentar nesse sábado, sabe? Eu gosto muito também de usar as redes sociais para poder fazer conexões e de uma maneira muito intencional, assim, porque eu tô numa fase, assim, na minha vida que eu tô buscando aprender com outras pessoas que já estão em lugares onde eu quero chegar, com outras pessoas que já têm vivências que eu nunca vivi, pode me ensinar. E aí, intencionalmente, eu começo, tipo, por exemplo, esses dias,
dando exemplo aqui da Laura, uma amiga nossa. Se você não conhece a Laura, assiste o vídeo da Laura. A Laura já veio aqui no A Mesa, tá? Tem a playlist aí, A Mesa. Se não tiver, a produção vai fazer. E ela está lá, tá bom? A Laura, uma amiga nossa, né? Ela tinha postado uma foto de um bolo. E aí eu lembro que eu Ai, comentei. queria um bolo agora. Eu comentei. Nossa, sim. Aquelas, né? E aí eu lembro que eu comentei na foto do bolo. Nossa, que delícia, eu quero tal. E aí depois a gente se viu pessoalmente, aí ela pergunta, falou, viu, você comentou lá do bolo, vamos em casa qualquer dia pra você poder comer o bolo. Aí eu falei pra ela, falei assim, Laura, você sabia que eu comentei intencionalmente na sua foto? Porque eu preciso me aproximar mais de você, porque eu preciso estar mais perto de você pra poder aprender. A Laura, inclusive, ela é minha líder, né, no Ministério de Ensino, então, e ela é professora também, então assim, né, gente, nada melhor do que o Ministério de Ensino de uma professora pra poder me ajudar nisso. Então, eu busco essas formas, assim, intencionais. Estar aqui, inclusive, é uma maneira intencional de crescer, de aprender, né, gente? Mas eu quero lembrar as pessoas que esse intencional é no bom sentido, não é de se aproveitar das outras pessoas, mas é no quesito de eu sei que aquela pessoa tem a agregar na minha vida e eu também, no que eu puder, agregar na vida do outro, né? É uma troca, não é de se aproveitar. É porque tem muita gente que na internet pega nossas palavras e depois distorce, né? Ah, total. E assim, usar as coisas pra inspiração mesmo. Porque senão fica uma coisa até meio falsa, né? De tipo, vou lá e comentar, ai, que bolo gostoso. E na verdade nem gosta daquele bolo, nem quer bolo. Tipo, fica só pra, vou andar com fulano pra poder, com a desculpa de que quer crescer, pra poder, tipo, ter algum status, alguma coisa assim. Nunca funciona, né, gente? Sim, se não é de verdade, não flui. Tem que ser natural. Tudo na vida tem que ser natural. E é muito engraçado porque isso traz uns bloqueios também na nossa cabeça, né? No sentido de, não vou fazer porque vão achar que eu tô fazendo pra me aparecer. Não vou fazer porque vão achar que eu tô fazendo pra me mostrar. Eu lembro, inclusive, que eu aprendi uma coisa com o pastor Thiago, que já esteve aqui nesse canal, no A Mesa também, tá na playlist, então assistam. Que ele me ensinou a agradecer, por exemplo, quando alguém elogiava, por exemplo, fiz uma apresentação, uma ministração, nossa, como que você canta bem. Eu não sabia reagir, eu não sabia como agradecer aquilo, porque até você dizer o muito obrigado no ouvido de outra pessoa mal intencionada pode ser transmitido como soberba, arrogância, não tá se achando. E não, né? E aí eu lembrei agora que por muito tempo eu me bloqueei de muitas coisas pensando nisso. Inclusive na CR Campinas, já chegaram a falar, o Lucas é estrela, que não sei o quê. E isso me incomodava, isso me impactava de uma maneira negativa até que, recentemente, Deus usou uma pessoa para falar para mim, para calar os ouvidos para essas vozes, porque ele me fez para estar em evidência. Faz parte do propósito que ele tem pra minha vida, eu estar em evidência. E aí, tipo, isso foi um trem caindo em cima de mim pra começar, porque eu nunca... É muito doido, né? Como o ser humano de dar ouvido às pessoas, mas não parar pra ouvir, tipo, o que Deus quer realmente. Porque eu sempre soube que Deus tinha coisas grandes pra mim. Só que aí as vozes das pessoas falando, comentando e julgando, parece que eram muito mais altas do que eu ouvi o que Deus queria pra minha vida, né? E aí chegar alguém, assim, não sei se vocês aí acreditam, mas eu acredito muito nos profetas da nossa geração, e alguém falar, Deus mandou te dizer isso, 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 e aí aquilo gerar um impacto tão grande dentro de mim, que me fez romper com essas coisas de tipo assim, bom, se eu nasci pra estar em evidência, eu vou eu vou fazer mais do que eu já faço, sem me preocupar com o que o outro vai achar, porque aí isso é sobre a pessoa, não sobre mim. Exato. A minha parte, que é cumprir o meu propósito, eu tenho que fazer. Agora, como isso vai ser recebido pelo outro, aí é uma questão que o outro precisa digerir ali, né? Exato. E é muito difícil a gente aceitar essas nossas qualidades, os nossos pontos fortes, vamos dizer assim, muito, né? Porque o nosso defeito, às vezes, a gente até evidencia demais. Tipo, gente, eu sou uma pessoa muito, sei lá, tímida, que a gente comentou de timidez. Eu sou tímida, tá, gente? Não parece. Tímida. E aí, tipo, usa aquilo até, às vezes, de muleta. Sim. E aí, a outra pessoa, por exemplo, não sou tímido, mas sou super comunicador. Nossa, tá querendo se achar. Tá vendo? Falou que tá em evidência, com certeza quer poder se mostrar. Mas a gente precisa de coragem para poder mesmo assumir essas nossas forças. Sim.
Uma coisa que inclusive veio na minha mente agora, eu não tinha me lembrado, mas a que você contando eu lembrei que uma vez na Quadrangular, que eu era da Quadrangular antes, eu tive uma experiência bem parecida de receber uma palavra de conhecimento também, que tava um pessoal lá que era dos Estados Unidos e tudo mais, fazendo missões. Na Quadrangular tinha muito disso, assim, eu adorava. Na Batista também. Na Batista também. E aí, um moço, no final do culto, eu tava sentado assim, ele pegou e pediu pra me chamar. Ele falou, chama aquele menino ali. Aí eu todo assim, nossa, eu? E ele lá falando inglês, e o tradutor falando, ele quer falar com você e tal. E aí ele pegou e falou assim, você é voz pras pessoas que não têm voz. E você é uma pessoa muito corajosa. Deus coloca palavras na sua boca que as outras pessoas não conseguem falar e você vai e consegue. E aí, eu lembro que na época minhas amigas ficou tudo feliz com essa ideia, porque eu era bem militante, hoje não sou mais tanto, mas... Acompanhe nas redes. Essa coisa, por exemplo, tipo, do machismo, do feminismo e tudo mais. E realmente eu fui vendo que, nossa, real, eu sou voz para as pessoas que não têm voz. Tipo, a minha voz, ela tem, sim, um certo poder de comunicar algo, de influenciar uma relevância. E aí, pra você poder aceitar isso e olhar e falar assim, realmente, nasci pra estar em evidência, realmente, nasci pra me comunicar. Tira mesmo um peso das nossas costas, né? Sim, é porque assim, tudo parte do princípio de entender o seu propósito. Você entendeu o seu propósito? Gente, só vai. Calar as vozes externas, as nossas próprias vozes da mente, sabe? Que ficam tentando barrar a gente, impedir de romper e conquistar. Muitas vezes se trata muito de conquistar um terreno, tomar posse daquilo que Deus já nos deu, né? E aí tem grande parte daquele meu bloqueio, por exemplo, que eu tava falando sobre... cantar ou não cantar, cantar bem, que não sei o que, vinha de um lugar que eu não me achava capaz, no sentido técnico da coisa. Acho que todo mundo aqui que é um pouco envolvido com arte, entende que tem a parte legal, a parte espiritual, a parte emocional ali da coisa, mas existe também a parte técnica. E eu nunca me senti preparado o suficiente, então as pessoas vinham me elogiar e eu ficava assim, mas eu não sou tão bom, não sei o que. Tem até um nome pra isso. Chama... A psicóloga, fala aí, psicóloga. Chama síndrome do impostor, né? Você já ouviu falar? Já ouvi falar. Já. Que é essa sensação de tipo assim, será que sou tudo isso mesmo? E se alguém descobrir que na verdade eu não sou tão bom assim? Então, e aí em algum momento da minha história com Deus me fez entender, recentemente inclusive isso, que Ele quer me usar dentro das minhas limitações também. Nossa, que eu não preciso ser o melhor no sentido técnico daquela coisa. Mas se eu fui chamado para aquilo, ele vai me usar com aquilo que eu tenho. É lógico que o meu dever, por exemplo, como cantor, é estudar canto. É ir atrás de aprimorar minhas técnicas, aprimorar aquilo que eu posso fazer. Porque quanto melhor eu faço, mais vidas eu impacto. Porque tem as pessoas que são muito críticas, elas só vão ser alcançadas por alguém que tem muita qualidade vocal, ou muita qualidade na dança, enfim. Então eu entendo que tem muitas coisas que a gente coloca como ser humano, como empecilho. Tem muitas coisas que a gente coloca por conta do que os outros dizem. Sim. E tem muitas coisas que a gente olha muito só com os olhos naturais, sabe? E esquece que se Deus nos chamou, é Ele que vai se responsabilizar. É Ele que vai fazer, não é a nossa voz, não é... É lógico, isso são as ferramentas que Ele usa. Mas se você tem pouco ou tem muito, Ele vai usar no pouco, vai usando muito. Vai usando muito, exatamente. E isso não pode se tornar, assim, um motivo pra você não começar, por exemplo, exatamente. Né? Do tipo, a gente tava até comentando dos clipes, né? Dos seus clipes. E aí eu até falei, parece que tá ficando cada vez mais profissional. E a gente falou tipo, do primeiro. Nossa, o primeiro tava super amador, assim. Estava mesmo. E são evoluções, então, tipo assim, imagina se você olhar e falar assim, não vou fazer porque não tá perfeito. Só que até alcançar essa excelência, você tem que ir testando, tem que ir se permitindo, né? Eu lembrei agora de uma frase que a gente tem que usar em nós o crivo de Deus, no sentido, Deus usa um crivo de amor na humanidade, em nós. Nossa. Por que nós somos tão duros com a gente mesmo? Exato. Se Deus, Ele quer receber o nosso louvor, Ele quer receber o nosso canto, Ele quer receber a nossa dança, enfim, o que você faz de arte ou não arte, a sua ministração, o seu texto, sua poesia, Ele quer usar você nas suas redes sociais. Por que a gente não se permite ser usado, sabe? Porque a gente se coloca como...
ai, não sou bom o suficiente. Mas se ele tá pedindo, cara. Exato. Mas é também porque, tipo assim, a gente não foi ensinado a essas coisas, né? Que a gente tá falando aqui e tudo mais. Até nessa questão da emoção e tudo mais. O natural, vamos dizer assim, é a gente ter esse movimento das pessoas sempre julgando, de Satanás sempre nos desmotivando, atacando, da nossa mente sempre sendo pessimista, pensando o pior das situações. Então, chegar alguém e falar, tipo, não, você consegue, né? A CR, por exemplo, não sei se eu já comentei disso aqui, mas é um grande presente pra mim nesse sentido de dons e talentos, de tipo assim, viu? Vai lá, dança, você vai conseguir, se capacita, viu? Deixa eu te dar essa oportunidade, prega o evangelho. E aí você fica, nossa, eu posso mais, eu posso fazer, e vai ali se permitindo e tudo mais. Então eu acho que também essa questão toda que a gente tá falando hoje aqui de propósito de vida e tudo mais, é também uma desconstrução, né, de coisas negativas, uma desconstrução de rótulos que as pessoas colocam na gente, às vezes de você é soberbo, você não pode, você não consegue, e a gente lutar contra isso e falar, não, eu consigo sim, deixa eu testar, deixa eu me permitir e conseguir aí transformar a nossa própria vida. E lembrar de como a gente mesmo falou agora há pouco, né? Faz 1 hora de vídeo que vocês estão assistindo aí. Que as nossas atitudes, elas falam mais que as nossas palavras. Então, por exemplo, você ser uma pessoa humilde, uma pessoa caridosa, nas suas atitudes, e, por exemplo, alguém vir me elogiar pelo canto e eu dizer muito obrigado, esse meu muito obrigado não vai anular a minha atitude de uma pessoa humilde, uma pessoa que é uma pessoa responsável com as suas atitudes, entendeu? Sim, e é legal você falar disso porque, assim, querendo ou não, por mais que essas coisas chamam a atenção, né, tipo a arte, o que a gente faz, olha como eu uso os meus dons e tudo mais, é só uma parte de quem a gente é, né? Tipo, é muito pequeno diante da grandeza de tudo que Deus tem assim pra gente. A gente tá falando dessa questão de identidade, eu até me lembrei aqui agora que há um tempo atrás, tipo assim, coisa de uns 3 anos, eu achava que a minha identidade estava totalmente associada ao que eu fazia. Então, tipo assim, eu sou uma pessoa bem comigo mesmo porque eu sou um consultor de RH. É por isso. Porque se eu não trabalhasse com RH, eu sou uma pessoa super frustrada e tudo mais. E aí, hoje em dia, tipo, com a maturidade que eu tenho e tudo mais, eu vejo que um dos maiores privilégios pra mim é ser amado por Deus. Tipo, é um lugar, esses lugares internos que a gente vai construindo de, tipo, fui chamado para viver em evidência, compreender quem você é, viver alinhado com quem Deus te chamou para ser, a gente vale muito mais a pena do que essas coisas externas, sabe? Assim, tipo, é muito maior do que simplesmente cantar, ou a profissão que você tem, ou os hábitos que você tem, enfim. Gente, maravilhoso. Obrigado, produção. Obrigado, produção. Então, eu acho que é muito disso, sabe? Eu hoje em dia olho e falo, meu Deus do céu, eu dei um curso lá na igreja, semana passada e semana retrasada, sobre batismo. E aí eu contei pro pessoal que eu tava no caminho, assim, e eu falei, meu Deus, a coisa que eu mais tô sentindo gratidão hoje não é nem por estar lá na frente, ministrando aquele curso do batismo, é por eu saber que eu fui amado por alguém e que eu posso compartilhar essa informação com outras pessoas e falar, viu, você é amado, Deus te ama, Ele tem um propósito na sua vida, sabe? E aí outras pessoas também abrir os olhos e falar, caraca, tem um jeito diferente de viver. Sim, nossa, muito legal, muito forte tudo isso, né? E eu queria dizer pra você que tá aí, o Will falou um negócio sobre dons e talentos. Quero te dizer que existe uma diferença entre dons e talentos. Mas que se você quiser saber disso, você vai ter que pedir pra eu gravar um vídeo. Então comenta aqui embaixo que se vocês querem um vídeo falando sobre dons e talentos. Gente, inclusive, cantar não é um dom. Fica aí pra vocês pensarem sobre isso e a gente conversa mais tarde. A esperança para mim. Amigo, agora eu queria te pedir pra você deixar uma mensagem para as pessoas. Por mais que tudo isso que a gente conversou, eu tenho certeza que já edificou a vida das pessoas. Mas uma mensagem, assim, pra finalizar nosso vídeo. Olha, eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem única, assim, aquela coisa de, tô morrendo hoje, tô deixando algo no mundo, suas últimas palavras. Suas últimas palavras, Will. Meu Deus, tá reprimido. A bateção. Com
cultura, né, gente? Repreendido em nome de Jesus. Maravilhoso, bater na mesa. Não precisa bater na mesa, gente. O nome de Jesus é mais forte. Já é o suficiente. Elas. E aí, eu acho que é honrar a sua história honrar a história de Deus dentro da sua história. Na verdade, assim, acho que tudo que a gente falou aqui hoje é muito de reconhecer o que Deus fez nas nossas vidas, dentro da nossa história, e honrar isso vivendo, sendo você mesmo, vivendo os seus dons, vivendo o seu talento, vivendo o seu propósito de vida. E é a melhor maneira de você retribuir essa gratidão, sabe? Às vezes quando eu tô, tipo, muito desanimado, sem querer fazer as coisas, eu olho e falo, mas tem alguém contando comigo. Então, vale a pena continuar, vale a pena estar vivo, não desistir de você mesmo. Acho que é isso. Que lindo. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero em Deus que vocês tenham sido edificados tanto quanto eu. Essa conversa foi muito legal. Aconteceram várias coisas que vocês nem viram aqui nos bastidores. Mas eu tenho certeza que é porque tem um motivo, tem um propósito de te alcançar. Quero agradecer ao Will. Muito obrigado, amigo. Eu sei que é um lugar que não é tão confortável estar na frente das câmeras, né, na verdade. E eu super sou grato por quem topa vir. E eu amei nosso papo, super me edificou, me instruiu em muitos aspectos e eu tô muito feliz mesmo. Eu que agradeço, eu amei. Gente, eu sou muito fã, porque assim, além de ser amigo, eu super acompanho tudo, eu vejo os vídeos, eu dou engajamento. Verdade, então, você que é amigo mesmo. E não comenta, não curte, não faz as coisas, aprenda com o Will, tá? Porque ele tá sempre ali, ó, sempre nos engajamentos. Muito obrigado por isso e por tudo sempre, amigo. Não, eu que agradeço. Gente, que Jesus abençoe você, sua família. Já disse, mas repito, espero que você tenha gostado. Deixe seu like aqui embaixo. Comente o que você achou desse bate-papo, o que você achou dessa conversa. Se você tem alguma opinião diferente da gente, pode comentar também. Se você não gostou, também deixa seu dislike, que ajuda no engajamento. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não ficar de fora de todas as novidades que a gente lança por aqui. Siga a gente lá no Instagram, que vai estar aparecendo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo. Fui! Deus abençoe!